Bom, a gente tem um link para falar da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, criticou hoje a proposta do Tribunal Superior Eleitoral de criar um selo para reconhecer os institutos cujas pesquisas mais se aproximarem dos resultados oficiais das eleições. Thaís Sprovieri, explica essa história para a gente. Thaís, eu falei certo o seu sobrenome? Corretíssimo, Thaís Sprovieri. Boa noite, Thaís. O que você tem para a gente? Sobre esse assunto... Boa noite para todos que nos acompanham. Pois é, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa emitiu uma nota criticando aí essa proposta do Tribunal Superior Eleitoral de criar o selo da acurácia eleitoral para premiar aí os institutos que mais se aproximarem dos resultados nas urnas. Nessa nota, a entidade classificou a ideia como equivocada e afirmou que exigir acerto de pesquisas é como se fosse confundir ciência com bola de cristal, nessas mesmas palavras. Segundo a associação, entre as entrevistas e o dia da votação, os eleitores podem simplesmente mudar de opinião ou até mesmo nem comparecerem às eleições. Esse selo, ele foi apresentado hoje, na manhã de hoje, em uma reunião lá no Tribunal Superior Eleitoral, reunião convocada pelo ministro Cássio Nunes Marques e que contou com a presença aí de representantes de 16 institutos de pesquisa. Bom, ainda segundo Nunes Marques, ele apresentou a esses representantes lá nessa reunião na manhã de hoje, esse texto que foi apresentado para essas pessoas, ele não é definitivo e os institutos, eles têm até a próxima semana para que se manifestem sobre a proposta. Nos bastidores, essa medida de apresentar essa proposta de premiação dos institutos, ela tem sido justificada pelos debates que foram gerados quando o ministro Cássio Nunes Marques, ele determinou a suspensão aí da divulgação de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel sobre as eleições de 2026. A gente lembra que essa decisão ocorreu após um pedido do PL que alegou que o questionário que estava sendo aplicado aí aos eleitores, ele induzia os eleitores com um áudio de Flávio Bolsonaro à época. Com isso, após a apresentação desse selo na manhã de hoje, os institutos têm até a próxima sexta-feira para que possam se manifestar sobre a proposta. Os critérios de avaliação da premiação, eles ainda serão definidos em um regulamento específico futuramente. Eu volto com vocês. Obrigado, Thaís. Quer dizer, então, que agora os institutos vão ganhar um carimbinho que nem escola. Olha, você fez a lição bem, fez a lição mal. Eu acho que a gente precisa, começar a entender essa questão dos institutos de pesquisa como de outro ângulo, né? A questão a pesquisa é feita dentro dos parâmetros legais, sim ou não? Os parâmetros legais não estão bem definidos. Bom, então mudam-se os parâmetros legais. Fortalece-se a jurisprudência a respeito do tema. A questão da pesquisa que foi contestada pelo PL e que, enfim, resultou nessa história toda, era uma pesquisa que a contestação era, bom, aqui a gente está diante de algo que está entre a pesquisa e a publicidade. Essa foi a contestação feita pelo PL. Bom, se essa margem não está clara, precisa ficar. Se a lei não se estabeleceu adequadamente, o Congresso que a faça. Que faça uma lei melhor. Se por acaso a jurisprudência ainda não está bem fixada, que a jurisprudência seja então fixada. Agora a gente vai começar a botar carimbinho de que instituto fez mais acerto. Não é assim, me parece, que a coisa deve seguir. Quando a gente estava aqui antes de começar, eu estava lendo essa matéria ali aqui em voz alta para você e rimos disso, porque
Me parece mais uma piada, de verdade, uma nota de criança, alguma coisa assim. Ou seja, o STF agora vai querer colocar estrelinha coloridinha no caderninho para você levar para o seu pai assinar se você acerta. Ou seja, você está falando de grandes grupos que erraram ao longo das últimas eleições, tanto aqui como nos Estados Unidos. Aquele povo, tudo muda. aquele povo que acertava os jogos da Copa, lembra do polvo? Será que o polvo, então, ele era adequado? Quer dizer, o acerto, qual é a garantia? É o método que tem que ser adequado, claro. não o acerto. E qual é a garantia que você acertou numa eleição, digamos, de 2022 que você vai aceitar na de 2025? As coisas mudam, o cenário muda, as pessoas mudam. Então, me parece mais uma vez que a gente está querendo que determinados burocratas simplesmente comandem a nossa vida. E só para finalizar, e passo para o Mota, para mim é o Estado cumprindo muito bem o seu papel, em que ele quer manter todo mundo infantilizado para que você siga cada vez mais as regras doutrinadas por eles, né? Mota. Eu achei que fosse brincadeira. Eu achei que fosse pegadinha. Eu não consigo achar que mais interferência do Estado, que mais regulamentação, que mais interferência seja a solução para nada. Eu já fui candidato 2 vezes, candidato a cargo eletivo, uma vez a deputado federal, outra a vereador. E o nível de interferência do Estado em uma campanha política, na atividade política partidária, é absurdo. Para vocês terem uma ideia, nessa época que nós estamos, por exemplo, alguém que pretende se candidatar, ele tem que dizer que ele é pré-candidato. Se ele falhar e deixar escapar que ele é candidato, isso pode gerar um problema sério para ele. Então, eu não acho que o problema está nas pesquisas. Eu acho que o problema está na comunicação do que é uma pesquisa. Muitas vezes, pesquisas são apresentadas por boa parte da mídia como se fossem predições, como se aquela pesquisa estivesse ali fazendo uma previsão de quem vai ganhar. E não é. É apenas uma pesquisa, não é nada mais do que um levantamento de opinião. Um levantamento de opinião, na maioria das pesquisas, que é feito com 2.000 pessoas. O Brasil tem mais de 100 milhões de eleitores. Então você pede a opinião de 2.000 pessoas e, usando técnicas estatísticas, você extrapola. E você diz, olha, baseado nessas 2.000 pessoas, eu acho que a maioria do povo brasileiro pensa dessa forma. É só explicar direitinho. Não precisa interferência do Estado, não precisa de prêmio para ninguém. Isso é uma questão de comunicação. A gente precisa de menos interferência do Estado na política.